Olá, bem-vindo a mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre a sintomatologia do transe e sobre os níveis de transe. Como que a gente percebe que um cliente está acessando um transe profundo em nível de relaxamento? Lembrando que transe não é só relaxamento, você pode estar em transe, como eu citei no início do treinamento, lutando no MMA, né? Está em transe também, mas está num transe acima da vigília. Mas em nível de relaxamento, como que você percebe que o seu cliente está acessando esse transe? Através da sintomatologia do transe. A principal sintomatologia que você pode observar é na região dos olhos. As pálpebras ficam trêmulas. O cliente tende a fechar os olhos e a trepidar as pálpebras. E este movimento, esse REM, Rapid Eye Movement, ele indica um estado de transe hipnótico. Lembra aí do médium lá do centro espírita? Ele está em transe também. Então ele está acessando um estado que as pálpebras tremem e trepidam muito rapidamente. A gente chama isso de movimento REM. Isso acontece também porque os olhos tendem a girar para cima e aí aparece a esclera dos olhos, é um outro sintoma do transe. Então, a trepidação das pálpebras e a esclera dos olhos é um grande sintoma. Um outro seria os olhos ficam mais avermelhados, irrigados, pode haver nesses olhos, você pode ver claramente que eles estão lacrimejando mais, então é um sintoma do transe. Tem outros também, como mãos frias e úmidas, você pode perceber também o relaxamento do pescoço, em alguns clientes, o engrossamento da jugular. Tem clientes que vão apresentar uma analgesia espontânea, que é perda de sensibilidade à dor momentânea. Você está fazendo uma sessão e de repente ele fala, nossa, minha dor nas costas sumiu. E às vezes você nem deu sugestão para isso, naturalmente provocou uma analgesia ou uma anestesia, né? São fenômenos que podem acontecer. Desde o engrossamento da jugular também pode ser comum. O mais comum para você se atentar é o relaxamento do pescoço, as mãos frias e úmidas, pálpebras trêmulas, olhos irrigados e esclera dos olhos à mostra, tá? E aí nós temos os níveis de transe. Como é que a gente vai identificar esses níveis de transe? Bom, o primeiro nível aqui, vamos chamar de nível leve, seria o hipnoidal, tá? Então vou escrever aqui hipnoidal. O que é o transe hipnoidal? Lembra que eu falei nas primeiras aulas que você muitas vezes tem lapsos de concentração? Como se você desse uma apagada, como se você se tornasse um pouco avoado em algum momento, você está atingindo o hipnoidal. Quando a sua mente quer economizar energia, você entra no hipnoidal. Quando você esquece uma coisa que estava na sua cara e você não percebe um objeto que aparentemente sumiu, mas não sumiu, ele esteve ali o tempo todo. Quando você erra o caminho e vai para um caminho tradicional, você acessou o nível hipnoidal. Nesse nível leve de transe, o Erickson reinava nesse nível, ele mandava super bem. Bom, abaixo desse nível leve de transe, nós temos, né, o nível médio de transe. Isso mesmo, o nível médio. O que acontece no nível médio? A sintomatologia do transe começa a ficar mais evidente. As pálpebras começam a tremer mais, os olhos começam a ficar mais irrigados. No nível abaixo, isso fica completamente evidente, que a gente chama de nível profundo ou sonambúlico, tá? Vou escrever aqui sonambúlico. Sonambúlico, isso mesmo. Esse é o nível que o médium acessa, é o sonambúlico. Esse é o nível que os artistas ali num show apresentam, num show de hipnose de palco, né? Os convidados a participarem de um show de palco estão entrando no sonambúlico. O hipnotista rapidamente percebe aqueles sujeitos da plateia que são mais suscetíveis à hipnose e os convida para participar, né? Ele faz alguns testes de suscetibilidade, como a pseudo-hipnose, logo ele identifica aqueles que colaram as mãos, colaram os olhos, aqueles que para um show de hipnose clássica tudo vai funcionar. Eles acessam o nível sonambúlico com facilidade. Eles giram os olhos para trás com facilidade. E aí, nesse nível, a comunicação com o subconsciente é quase que instantânea e direta. Abaixo desse, nós teríamos o Isdale, isso mesmo, Isdale.
se escreve SDAILY. O nível SDAIL, pejorativamente chamado por muitos de coma hipnótico, eu não gosto desse nome, porque muitas pessoas já têm um preconceito com a hipnose. Então, quando você fala, não, vamos fazer uma hipnose. Ah, vai ser um coma de leve, você já assusta, porque coma remete ao hospital, ao UTI. Então, não fale coma, fale estado SDAIL. Então, nós temos aqui o nível leve no hipnoidal, o médio, o profundo, que é o sonambúlico, e o SDAIL. Para a hipnose clássica, ou seja, sugestões diretas, o nível sonambúlico é o mais indicado. Para fazer, por exemplo, regressão de idade, para fazer a pessoa ter uma alucinação visual ou sinestésica, como anestesia, como enxergar uma coisa que não existe, é no nível sonambúlico que isso acontece de maneira mais evidente, tá? Alguns no nível médio, mas no nível médio a faculdade crítica ainda está muito elevada. E no nível hipnoidal, pessoal, qualquer ressignificação de qualquer trauma, qualquer forma de pensar diferente sobre um assunto, qualquer tratamento envolvendo hipnoterapia pode ser feito no hipnoidal ou até mesmo em vigília. O Erickson fazia isso com muita maestria. No entanto, quanto mais o meu cliente aprofunda em transe, mais rápido eu vou ser. Eu vou usar de sugestões diretas, porque a faculdade crítica está reduzida, então basicamente sugestões diretas como a partir de agora tal coisa acontece. Você se sente muito melhor. Você é muito capaz, você é incrível. Você é muito bom no que faz. São sugestões diretas, entram muito bem aqui. Já aqui no hipnoidal não entram tão bem. Sugestões diretas aqui, elas tendem a bater na trave e cair. Que é como aquele conselho que você dá para o seu amigo, assim, ô meu amigo, fica bem, esquece esse problema, você é mais do que isso, fica bem, tá? E o seu amigo ou a sua amiga entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Foi uma sugestão direta num nível de vigília, não teve engajamento emocional, não teve nada, ela tende a não ser eficiente. E o cliente que vai para o nível SDAIL? Alguns naturalmente vêm para esse nível. E aí, ele vai citar a sugestão mais fácil? Não. Quebrando o mito de que quanto mais profundo, melhor. No nível SDAIL, pessoal, ele passou do ponto. Ele está tão, mas tão hipnotizado que ele não quer interagir com você. É um estado maravilhoso de relaxamento, mas ele passou do ponto. Nesse momento eu tenho que até que trazer mais para a vigília, despertar ele metaforicamente um pouco mais para conseguir trabalhar nesse nível sonambúlico e médio. Como que eu trabalho no nível hipnoidal ou no nível médio? Usando imaginação do cliente, usando histórias personalizadas, usando metáforas e usando emoção. Por exemplo, o Tony Robbins, que provavelmente você conhece, né? Um dos maiores coaches do mundo, se não o maior, ele dá muita sugestão direta no nível leve ou em vigília para a pessoa que está assistindo a plateia dele. Ele atende o cliente na mesma hora ali, mas a pessoa está super emocionada, ele emociona muito ela. Aí ele enche de sugestão direta no hipnoidal e as sugestões entram como flechas. Então, a emoção, ela desbanca todos esses níveis. Se você atingir a emoção do seu cliente, se você trabalhar a imaginação dele, você não precisa se preocupar com isso. Mas falando de fraseologia, né, apenas de sugestões como faça isso ou imagine isso, você vai ter essas diferenças. O imagine isso vai funcionar muito bem no hipnoidal, no leve. O faça isso no sonambúlico. Tá, e acima do hipnoidal o que temos? Temos a vigília, né? Então, vigília. A vigília, pessoal, que você acha que está nela o tempo todo, você está oscilando entre o hipnoidal e a vigília várias vezes por dia. Vigília seria um momento que, categoricamente, a sua mente consciente está mais ativa, tá? E acima da vigília, existe alguma coisa? Existe, a gente chamaria isso aqui de ondas gama. Lembra do Hulk? Tomava ondas gama para ficar nervoso, bravo, um soldado na guerra, um lutador de MMA. Quem dirá que não está em transe também? Então nós temos aqui a vigília, hipnoidal, médio, profundo ou sonambúlico e o SDAIL. Eu também poderia chamar esses níveis de beta, alfa, teta, e delta.
seria isso? Bom, isso aqui são ondas medidas em hertz. Isso aqui não é de achismo, isso é feito. Um aparelho de eletroencefalograma consegue perceber rapidamente as ondas cerebrais. E nós sabemos que quanto mais há um abaixamento desses níveis de hertz, mais a gente se aproxima do delta, que seria o Sdale. O beta seria entre a vigília e o transe leve, né? O alfa já seria um transe médio e o teta um transe profundo. Por isso existe a terapia Theta Healing, que acontece o quê? No nível teta, que é um transe profundo. Mas não é muito usual usarmos, ele entrou no nível teta, depois joguei ele para o alfa, depois para o delta, não. A gente usa leve, médio, profundo, Sdale, ou hipnoidal, médio, sonambúlico e Sdale. Esses são os níveis de transe para você conseguir identificar no seu cliente. Te encontro na próxima aula.